Olá pessoal, boa noite, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que a graça e a paz do nosso Deus possa estar sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. Hoje, quinta-feira, como de costume, estamos aqui com mais um programa Família Unida, Qualidade de vida. com o seu irmão em Cristo Jesus, Arinaldo de Souza. E Adriana Alves. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Tem que pôr essa mulher para falar porque ela fala pouco, né? Isso é uma grande realidade. É meu jeito. Não, tem que falar uma mulher dessa, uma pregadora da palavra de Deus, tem que falar muito, não pode falar pouco, não. Ué, o que é isso? Pessoal, propósito de Deus, o propósito de Deus é o tema da live de hoje, tá? Porque Deus tem propósito. Quando Deus tem propósito na sua vida, eu creio que Deus tem propósito, a sua família, muitas vezes, pode estar passando por problemas, dificuldades, e você pode não acreditar mais que Deus possa ter um propósito de vida na sua família, na sua casa, mas Deus tem. E o propósito de Deus, ele é grande, ele vai além daquilo que eu possa pensar, que eu possa imaginar. Os projetos de Deus são diferentes dos projetos do homem. Nós tentamos, eu sou pai, a minha esposa é mãe, né? Eu particularmente tenho 3 filhos, e nós queremos o bem para os nossos filhos. Isso é natural de qualquer pai ou de qualquer mãe, querer o bem para o filho. Porém, temos que entender que muitas vezes a nossa forma de querer o bem, de querer que as coisas aconteçam, elas podem não serem eficientes ou eficazes. Então temos que entregar nas mãos de Deus. É aí onde entra o propósito de Deus. E se nós não tivermos cuidado... Né, você quer dizer, né? Oi? Usar o sentimento de pai e mãe, né? É pai é pai. Mãe quer usar o sentimento, a gente entende isso aí. Só que às vezes a gente atrapalha o propósito de Deus, não é verdade? A gente atrapalha o propósito de Deus para a nossa casa, para os nossos filhos. O propósito de Deus ele pode ser atrapalhado até para um relacionamento que está começando. Porque Deus quer algo melhor e a gente insiste em bater na mesma tecla. Não, mas eu quero isso. Mas Deus está falando, poxa, não é isso que eu quero para você. Qual a dificuldade de entender, filho, que eu não quero isso? Então a gente acaba lutando contra Deus. E como Deus ele quer o nosso bem, então ele prefere que nós venhamos sofrer e que não se cumpra o propósito em nossa vida conforme nós queremos, mas conforme a vontade e o projeto de Deus. Porque nós temos um Deus que ele sabe onde toca. Da forma que toca, do jeito que toca. Ele sabe onde pode ferir, não ferir. Nós, porém, toda vez que abrimos a nossa boca, geralmente a gente fere, a gente machuca. Porque nós não conhecemos o lado espiritual, como tocar espiritualmente. Nós tocamos fisicamente. E com o nosso toque a gente magoa. Deus com o toque dele, Deus converte. Porque o nosso Deus é um Deus de toque. É um Deus de propósito. E Deus tem propósito na sua casa e na sua família. Então, nessa noite aqui, nós vamos tratar justamente desse propósito que Deus tem na tua casa e na tua família. Você pode estar desesperado, não acreditando mais que Deus possa mudar a sua história, mudar o seu relacionamento, mudar os seus filhos. Eu compreendo, eu entendo. Porque muitas vezes o filho realmente ele dá um trabalho medonho. Medonho, palavra nova, hein? Ele dá um trabalho medonho, é antiga essa palavra. E a gente quer do nosso jeito. Eu já conheci pais que ele queria consertar o filho na base da pancada. E todo dia, tome pau, era um coro todo dia. O filho, ele acabou se perdendo. De uma forma trágica. Aconteceu algo trágico, eu não vou falar aqui, porque aqui nós estamos pregando e não falando dos outros, né? Mas só um exemplo para você entender. É Deus que tem que trabalhar. A nossa obrigação é de educar o nosso filho, a nossa casa em disciplina, como também sem em atitude, como vai nos instruir em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, vai falar para que nós venhamos cuidar dos nossos filhos. No entanto, temos que entender que nós não somos donos dos nossos filhos. O dono de todas as coisas é Deus, é o Eterno. Aí eu me deparo diante dessa situação, diante de uma família que possa estar destruída do outro lado aí da tela, que não é o caso da minha família. Deus tem
nos guardado, nos protegido, tem nos abençoado, mas nem sempre foi assim. As dificuldades, elas vêm, mas o propósito de Deus, ele vai se cumprir na sua vida. Aí eu me lembro de um rapaz chamado, de um jovem chamado, jovem não, uma criança na verdade, que cresceu, se tornou jovem, depois um adulto, chamado Moisés. Eu quero chamar a sua atenção aqui para a história de Moisés nessa noite, que vai se encaixar, com certeza, com a história de vida que você está vivendo, passando nesse momento, a dificuldade que você está enfrentando nesse momento, seja com seus filhos, seja no seu casamento, seja no seu namoro, seja no seu noivado, seja lá onde for. Essa live é para você. Antes de nós estarmos aqui, nós oramos, pedimos orientação, pedimos direção a Deus. Nós não estamos aqui por estar. Não ganhamos nada com isso, mas o prazer de ver você bem, esse é o nosso pagamento. O prazer de ver você bem, para nós é uma honra poder ajudar pessoas que estão do outro lado. Assim como outrora também nos ajudaram, não é verdade, minha rainha? É um prazer poder também dar aquilo que nós temos. E nós temos paz, a graça de Deus, nós temos uma comunhão com Deus e nós queremos dar isso para as pessoas. Nós temos um casamento abençoado, nós queremos dar isso para as pessoas. Nós temos filhos abençoados, nós queremos também dar isso para as pessoas. Mas antes de tudo, eu quero pedir que você compartilhe nas suas redes sociais essa live para que possa chegar a mais pessoas que estão com a família destruída. E tenha prazer, pessoal, em ver as pessoas bem. Porque quando a gente deseja ver o próximo bem, nós recebemos também. Quando a gente deseja o bem, a gente recebe o bem. Ainda que tente nos fazer o mal, mas o mal é convertido em bênção. Então vamos lá para a Bíblia Sagrada. Em Deuteronômio capítulo 2, se você tem uma Bíblia, eu peço humildemente que você pausa, se é que dá para pausar uma live, eu não sei. Pausa, vai lá, pega a tua Bíblia e abre em Deuteronômio capítulo 2, que eu vou falar sobre a história desse menino chamado Moisés. Moisés teve uma história de perseguição. Eu vou ler aqui um pouco, não muito, porque como eu conheço a história um pouco a fundo, não muito a fundo, eu creio que ninguém conhece tão a fundo, mas um pouco, vai dizer a Bíblia assim então. E vamos do comecinho do capítulo 2, em Deuteronômio. Desculpa, em Êxodo, pessoal, que Deuteronômio, eu estou doido. É Êxodo, perdão, 3 vezes. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. O menino nasceu, ela escondeu o menino por 3 meses. Já vou explicar o porquê. Êxodo 2, tá, pessoal? Perdão mais uma vez, 4 vezes, já pedi. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com betume e pinche. Então, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Versículo 4. E sua irmã ficou de longe para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se, foi tirar o grudo, né? No rio. E as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo, viu o menino que chorava e moveu-se de compaixão dele. E disse: dos meninos dos hebreus é este. Versículo 7. Preciso ler tudo para você entender depois. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó, a irmã do menino: irei chamar uma das hebreias que crie esse menino para ti? Então a filha de Faraó respondeu. E a filha de Faraó disse: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino, cria-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual adotou e o chamou Moisés, pois disse: porque das águas o tenho tirado. No versículo 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu para ver os seus irmãos e atentou para as suas cargas e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou para um lado e para o outro e não viu ninguém. Ali matou o egípcio e escondeu na areia.
E tornou a sair no dia seguinte e viu 2 homens hebreus que contendiam, brigavam, teimavam, uma coisa desse tipo. Então disse ao injusto: por que feres ao teu próximo? O qual disse: quem te pôs a ti por maioria e juiz sobre nós? Pensas matar-me como também o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente, este negócio foi descoberto. Ouviu, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian. Lá se ajuntou junto a um poço. Ponto. Aqui basta, nós já vamos ter a interpretação. Moisés, quando criança, ao nascer, Faraó determinou que todos os meninos nascidos naquela época eles viessem ser mortos, porque já havia uma promessa para um libertador do povo de Israel. Então o menino Moisés, ao nascer, a mãe escondeu por 3 meses, vendo que não dava mais. A mãe, sem querer, ela foi obrigada a pegar o filho, porque mãe nenhuma quer fazer isso com o filho. Eles mataram muitas crianças, tentando apagar o projeto de Deus. Mas quando Deus tem projeto na vida de um homem, quando Deus tem projeto na vida de uma mulher, não é nada, não é o diabo, não é ninguém que vai apagar, porque Deus cumpre projetos. E quando Deus manda, até Satanás tem que obedecer, que foi o que aconteceu aqui. Então, por 3 meses, a mãe segurou aquela criança, mas ela viu que não dava mais. O menino estava crescendo, começando a engatear, chorando alto, iam saber. Ela falou: não, então vou ter que pegar o meu filho, vou ter que pegá-lo e abandoná-lo. Então ela fez uma arca de junco. Para quem não sabe o que é junco, se você vê nas beiras do rio, você vê uns matos, que é tipo uns filetes assim, grandes, fica um monte, aquilo ali é junco, tá? Tem em vários lugares do nosso país, tem aquilo lá. Ela colocou essa arca. Ali começou o propósito de Deus. O que eu quero dizer com isso, o que nós queremos dizer com isso, é que para que Deus pudesse trabalhar na vida de Moisés, a mãe teve que abrir mão do filho. E muitas vezes, pai e mãe, se você quer que Deus trabalhe na vida do teu filho, que aos teus olhos é um caso perdido, que era o caso aqui, não que Moisés fosse perdido, mas pela lógica, a mãe falou: aqui é um caso perdido. É, porque se ela ficasse, ela poderia. Eu não tenho perder dúvida, iriam matar. Iriam matar Moisés. Assim como jogaram todos os outros bebês no rio, mataram afogado, também faria o mesmo. Afogado na faca, na foice, eu não sei. Iria acontecer a mesma coisa. Então a mãe falou: peraí, eu não tenho muito o que fazer. Então eu prefiro acreditar que tudo vai dar certo, está nas mãos do Eterno, do Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu creio que ela pensou assim. E pegou, colocou aquele menino, abriu mão daquilo que ela tanto amava. Você tem noção do que é você pegar algo que você ama tanto? Que você cuidou, que você amamentou durante 3 meses, que você segurou numa gestação de 9 meses, 7 ou 9, não sei ao certo quanto tempo. A Bíblia não relata isso. Mas que digamos que 9 meses que é o natural, né? Para uma mulher ela dar à luz. No Pernambuco é parir que a gente fala. Dar à luz. Então, foram 9 meses, mais 3 foram exatamente 1 ano. 1 ano, a mãe sentindo 9 meses dentro dela e 3 meses cuidando, amamentando o filho. Ela teve que pegar aquilo que ela mais amava e teve que abrir mão para não matar. E muitas vezes, em nossa casa, pode acontecer isso. Nós temos que pegar muitas vezes, abrir mão, sabe aquele filho que te dá tanto problema? Não é você o esquecer ou abandonar, não. Quando eu falo abrir mão, é você falar: Deus, está em tuas mãos. Não adianta mais eu bater. Não adianta mais eu espancar. Eu tenho pregado a palavra. Agora só resta orar. Porque quando a mãe de Moisés, eu não tenho dúvida, quando ela deixou aquela criança, ela deu as costas e saiu chorando. Qual a mãe que faria isso e não choraria? Quantas não são as mães do nosso país que estão chorando pelos seus filhos que estão perdidos? Quando eu falo filhos, é no geral. É homem e mulher, menino, menina, moça, jovem, é homem, rapaz, né? Moça, rapaz, que está perdido. É melhor você falar: Senhor, cuida. Ainda que você fique chorando, aprenda a chorar de joelho. Porque o choro de joelho é uma oração diante de Deus. Aprenda a confiar em Deus,
para que ele possa mudar e direcionar o teu filho ao caminho da verdade, porque ele vai ser um grande homem de Deus lá na frente, se você confiar. O nosso projeto não pode ser do nosso jeito. Quando a gente entrega a vida para ele, tem que ser do jeito dele. Não que tenhamos que ficar parado, mas uma mãe de joelho, um pai de joelho, tem muito mais valor do que um pai que fala muito, um pai que briga muito, um pai que bate, um pai que espanca, um pai que vive na cola. Muito mais tem uma oração, mas tem que cuidar sim da nossa família. Então a mãe deixou Moisés ali e saiu chorando. Mas a irmã, na sua sequência, foi observar e viu o que ia acontecer com aquela arca. Ali estava se completando o propósito de Deus. Porque Deus usa um, usa dois, usa três para poder cumprir o propósito de Deus. Satanás queria matar Moisés, tentou matar Moisés, não conseguiu em momento algum matar Moisés. Ele não conseguiu. Então Deus, na sua infinita sabedoria, pela revolta de Deus, então ele colocou o próprio diabo para cuidar de Moisés. Porque o Egito, os faraó... Eu vou explicar. O faraó representando aqui pelo próprio maligno, pelo próprio diabo, que humilhava o povo de Israel. Então, quando a criança nasceu, foi jogada lá, quem encontrou a criança? A filha de Faraó. A filha de Faraó amou a criança. Ela falou, é um hebreu. Ah, mas eu quero para mim, é tão fofo. No começo vai falar que o menino era formoso. Ela olhou, viu aquela criança linda e maravilhosa. Ela falou, não, nesse aqui meu pai não toca. Nesse meu pai não toca, eu quero para mim. Eu vou adotar. Mas eu sou uma moça, eu não tenho leite. E aí? Aí a irmã já pensou, opa, Deus já deu a direção para a irmã. Chama... Perguntou para ela, eu posso chamar uma hebreia? Por quê? Bebê, porque né? tinha um monte... É Miriam. Miriam não, é porque assim, senão acaba confundindo. É a irmã do bebê. A irmã do bebê estava observando. Ela foi acompanhando. Ela foi acompanhando para ver o que ia acontecer. A mãe pra deixou... ver se até onde a água ia levar o cesto. Ia levar o cesto, a pequena arca. A mãe deixou, saiu, deu as costas, saiu chorando, confiando em Deus, mais chorando. Eu sei que chorou. Eu não estava lá, mas eu sei que ela chorou. Porque não é fácil a mãe pegar e falar... É que ali ela também não sabia o que poderia acontecer, ela não né? sabia. Se o cesto poderia virar, qualquer coisa, né? Cair, e o bebê morrer afogado do mesmo jeito, mas ela confiou, ela acreditou que tudo ia dar certo. Então quando você pega a sua filha, o seu filho, a sua família que não tem mais jeito, o seu marido que não tem mais jeito, a sua esposa que não tem mais jeito, e você confia em Deus, dá as costas e fala assim, agora é contigo porque eu não posso mais... Então Deus entra com ação. Já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo e tudo deu errado. Então Deus entra com ação. Então a Miriam, mocinha, ela foi observando. Então quando ela viu que a filha de Faraó encontrou e gostou da criança, de imediato ela falou, posso chamar uma hebreia para cuidar da criança? Porque todas hebreias ali, todas elas, a maioria estava dando leite na época, porque mataram muitas crianças. Então Miriam falou, vou chamar minha mãe. Vou chamar minha mãe. Olha o projeto de Deus na vida de Moisés. Além dela cuidar do filho, recebeu um salário. Ainda estava sendo paga. É Deus trabalhando na vida de Moisés, naquela família. Porque quando eu falo de Moisés, eu estou falando de uma família. Que envolve Moisés, Miriam, que envolve Arão, que envolve a mãe dos três. Isso é uma família. O pai dos três, isso é uma família. Então, quando a Miriam fala com a filha de Faraó, ela fala, vai. Ela vai lá e busca a mãe para cuidar do próprio filho. Então a mãe cuida um certo tempo, não sei se 7 anos ou algo parecido desse tempo. Ela cuida e depois a filha de Faraó pega Moisés para educar Moisés. Ela pega, adota o menino. O pastor Edson falou que o áudio está bom. Graça e paz, pastor. Ela pega o menino, cuida da criança. Moisés cresce, começa a observar que Faraó tem humilhado o povo de Deus, os irmãos hebreus de Moisés. Então acontece aquela tragédia que ele vai e mata ali a um egípcio e é descoberto. Ele tem que fugir, mais uma vez Moisés foge da presença de Faraó. Mais uma vez Moisés é caçado, mas tudo com o propósito de Deus. Moisés cresceu em um palácio, em um lugar que tinha tudo. Moisés era um soldado de renome, que tinha força, valente, forte, formoso com certeza. Se você ver um pouco mais à frente, ele vai expulsar os pastores que expulsaram
as filhas do seu sogro, aliás, as filhas não, ele só tinha, ele casou só com uma delas, né? Que expulsou as meninas que foram dar água aos animais. Ele pegou os soldados, o pessoal, os pastores, expulsou, então cuidou ali dos animais e as meninas foram para casa. Quando ele chegou, ele fugiu, chegou no deserto, ele chegou e ficou na beira de um poço. Oi? Explica essa parte aí, que senão a pessoa vai entender que está expulsando o pastor. Ah, do pastor? Tem que explicar tudo a dedo, assim, tem que É porque tudo. assim, você está falando assim, então assim que tá dando a entender assim, entendeu? Ah, entendi. Então vamos lá. Então Moisés chega à beira de um poço, e quando ele chega ali, as filhas de... Cadê o homem? O casamento dele já... Ele chega, ele foge, né? E aconteceu naquele dia que, sendo Moisés, já o homem saiu, não... O qual disse que não procurou, ouvindo, pois, do faraó em casa tentou matar o sacerdote Midian. Ah, tá. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água para encher o bebedouro e dar de beber aos animais, né, o rebanho do seu pai. Exatamente. Então vieram os pastores dos animais, outros pastores, né? De ovelhas. E expulsaram-nas dali, as meninas. Moisés, porém, levantando-se, defendeu, dando de beber ao rebanho. Então Moisés defendeu. A gente está vendo que Moisés era um soldado que defendeu elas e deu água ao rebanho. Ali começou uma amizade. Moisés começou a formar uma família. Deus começou a trabalhar na vida de Moisés. Só que temos que entender que Moisés estava com o faraó. Ele ficou praticamente ali toda a sua vida, 40 anos, praticamente ali com o faraó, para depois fugir para o deserto, quando aconteceu aquele caso da morte, que ele matou o egípcio. Nesse período, Moisés teve as melhores escolas lá da época. Ele estudou, ele teve o melhor professor particular, ele teve o melhor estudo, ele aprendeu os melhores combates por ser um bom soldado. Ele tinha tudo para ser um homem de renome no futuro, mas ele preferiu defender o seu povo, porque não aguentou ver aquele egípcio ferindo o hebreu, matou, e mais uma vez ele teve que fugir. Quando ele chega no deserto, aqui eu quero chamar a sua atenção. Deus, para usar a vida de Moisés, ele ficou 40 anos no deserto. Quando Moisés estava com 80 anos, 40 anos depois, Moisés já tinha esquecido tudo aquilo que um dia ele aprendeu lá no Egito. Porque o aprendizado do mundo, o Egito representa o mundo. O aprendizado do mundo, ele não traz comunhão com Deus. O aprendizado do mundo não faz de você um homem mais inteligente diante de Deus. Porque a inteligência do homem, para Deus, ela é... Vou falar tolice para não falar burrice, né? Mas já falei burrice, né? Ela é uma tolice. Quantos casais não brigam muitas vezes por... Eu já ouvi, tá? Não vou citar nada nem ninguém, mas eu já ouvi histórias em que o casal estavam se dando super mal, porque o marido, ele era um homem muito culto, ele era muito culto, e devido a ele ser muito culto, ele não queria ouvir as coisas de Deus. Então essa parte culta dele estava atrapalhando a comunhão e o casamento dele com a sua esposa. Por ele ser culto, não dava crédito às coisas de Deus. Moisés teve que ficar 40 anos no deserto para esquecer tudo aquilo que ele aprendeu. Se ele foi sábio lá no Egito, passou a ser um cavalo lá no deserto. E era esse cavalo que Deus queria usar. Porque a sabedoria de Deus, ela vem do alto e não do homem. Mas você fala assim, eu começo a querer ser cavalo em casa não, hein? Não é isso, né? Eu estou falando que Deus, para usar, ele usa do jeito dele. Deus não precisa do meu estudo. Quando eu confio no meu estudo, para poder ter uma mudança de vida. Quando Deus quer fazer, ele faz na vida daquele que é analfabeto. É isso que eu estou dizendo. Quando Deus quer fazer, ele faz na vida daquele que se entrega para ele, que confia nele. Que pega os seus estudos, assim como a mãe de Moisés fez, o deixou no rio e confiou. E pega os seus estudos, as suas faculdades de teologia, qualquer uma outra coisa, e larga de lado. E fala, não, Senhor, agora é contigo. Porque não adianta eu ter dentro da minha casa, minha princesa, eu estou suando, né? Não. Não adianta eu estar dentro da minha casa, ser um teólogo formado, de anelzão no dedo,
formatura violenta, conhecimento, mais conhecedor do que Gamaliel. Gamaliel foi o instrutor de Paulo, de Saulo. Entendeu? Então, um homem sábio, com grande conhecimento, e se eu não confiar em Deus? Certo. Que sabedoria tem? Nenhuma. O que foi que o Senhor Jesus falou para Nicodemos? Necessário é nascer de novo, Nicodemos. Nicodemos ficou pirado com aquelas palavras, nascer de novo, ele ficou doido. Como pode? Não pode, homem, como que eu vou entrar no bucho, no ventre da minha mãe e vou novamente? Não faz sentido. Essa é a sabedoria do homem. O Senhor Jesus estava falando, nascer do Espírito. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, não pode ver a Deus, não tem acesso às coisas de Deus. Então Moisés entendeu. Hoje eu sou um homem bruto, que entendo pouco, mas hoje serei usado. E aí quando eu falo de família, eu falo de Moisés. Que Moisés, Deus começou a trabalhar na vida de Moisés ainda quando era uma criança. Para ser o quê? O libertador de uma família. Esse único Moisés que foi perseguido quando bebezinho, aliás, quando bebezinho não, né? Perseguiu as outras crianças e foi escondido, jogado na água para escapar. Perseguiu os outros, na verdade, né? Ele foi protegido. Ele foi protegido por Deus. Colocou o próprio maligno para cuidar com todo carinho. Teve que cuidar e crer, né? Ensinar tudo para ele. Porém, Deus não precisava do ensinamento do maligno para poder usar Moisés. O ensinamento que Deus quer dar para você é do alto e não de baixo. Então esse Moisés que foi perseguido depois dos seus 40 anos, que morou no deserto, que esqueceu tudo aquilo que tinha aprendido, é o mesmo Moisés que voltou para libertar a família. Quando a gente fala de Moisés, fala de um homem. Quando a gente fala de um libertador, nós falamos de uma nação, porque ele libertou uma nação que estava escravizada no Egito. Estava todo mundo escravizado, não tinha muito o que fazer, estava todo mundo perdido. As pessoas estavam acorrentadas naquele lugar. Se saísse de lá, o faraó com certeza mandaria matar. As pessoas trabalhavam por obrigação. Então Deus veio e usou Moisés para poder libertar aquele povo de Israel. E Deus quer usar você, pai. Deus quer usar você, mãe, que está do outro lado, me assistindo, ou que vai me assistir daqui um dia, 2, ou daqui a um ano ou 10. Ele quer usar você para libertar muitas vezes o filho que está viciado, viciada, ou que não quer nada com Deus, ele está preso em alguma coisa. Porque quando a gente fala, que hora que é essa? Quando a gente fala de prisão, não é só vício das drogas. Não, não é. São tantas coisas que podem aprisionar o nosso filho, aprisionar o nosso casamento. Quando você vê que o teu marido não tem mais jeito, nem a mulher tem mais jeito, parece que o negócio não vai, quanto mais você tenta, a situação piora, a pancadaria aumenta. É tapa de lá, tapa de cá, sabe? Bate mais do que peixinha de cego. Olha, para com isso. Faz como a mãe de Moisés fez. Ela deixou. Ela deu as costas. Eu sei que ela saiu chorando. Eu não estava lá. E nem tampouco sou mãe. Mas eu tenho uma mãe do meu lado. E eu bem sei que ela saiu chorando. Mas confiando que o Eterno iria fazer algo para mudar aquela situação. E Deus usou a sua irmã Miriam, ainda mocinha, para poder colocar o próprio faraó, que matou tantas crianças, para cuidar daquela criança que agora era protegida. Embora era um hebreu, mas agora era filho da filha de faraó. Era intocável. Eu estou diante de uma situação que aparentemente não, o mal estava reinando sobre a situação, mas o mal era obrigado a cuidar daquela situação. Porque quando Deus manda, até o coisa ruim, o inimigo das nossas almas, o pula-moita, ele obedece. Ele é obrigado a obedecer. Esse é o nosso Deus. Então não se desespere, pai. Não se desespere, mãe. Se você está com um casamento arruinado, destruído, põe tudo nas mãos de Deus. Mas, que hora que é? Temos que terminar, né? Uhum. Você falou pouco. Você quer dar uma palavrinha? Não, tá ótimo. Tá ótimo? Tá ótimo. Falou Mas muito. eu quero deixar um convite para você que ainda não aceitou, ou melhor, acho que é o Senhor Jesus que nos aceita,
que tem negado, negligenciado essa proposta do Senhor Jesus para a sua vida, que tem te chamado todos os dias para servi-lo. E você tem dito só não, não, não e não. Hoje não. Hoje não. Amanhã também não. Hoje não porque eu estou muito novo. Amanhã não porque eu estou muito velho. E aí morre. Aí nem ontem, nem hoje, e nem amanhã. Novo, nem velho. Novo e nem velho. Ele tem chamado todos os dias para uma mudança de vida, para uma mudança de história. E se essa decisão ela não for tomada, isso cabe a nós tomar essa decisão. Não que nós venhamos o aceitar. Ele nos convidou. Nós só temos que dizer sim, eis-me aqui, Senhor. Ele está disposto para mudar a sua vida, para mudar a sua história, para mudar a sua situação, assim como tem feito com o meu relacionamento dia após dia. Eu tenho aprendido mais ainda, principalmente com a live da família, eu tenho aprendido muito, porque quando a gente termina, eu vou assistir, porque Deus fala comigo. Aqui sou eu, Edinaldo, o Espírito Santo falando através de mim. Aí eu assisto para ver o que ele falou comigo. Eu não gravei nada disso aqui, a gente não decorou nada disso aqui para poder falar, a não ser pegar os pontos bíblicos e Deus dá a direção do resto, porque é para falar com você e falar comigo depois também, porque eu vou ouvir quando eu terminar aqui. Ó. Eu quero fazer o convite para você que quer mudar de vida, aí na sua casa, onde você estiver, onde você for ver essa live, se for em um lugar que é trânsito, põe o carro em um lugar que dê para você ficar ali sozinho, né? E lá você entrega a vida para o Senhor Jesus e fala assim, Senhor, eu aceito, eu quero, eu preciso, eu necessito, eu reconheço que eu preciso ser dependente de Ti. Porque Moisés só pôde ser o libertador do povo de Israel. Porque a mãe abriu mão dele e falou, Senhor, tá aí, eu não tenho muito o que fazer, usa, porque as minhas forças já se foram e eu prefiro das costas chorar e confiar que o Senhor vai trabalhar. E assim ele fez. E assim ele vai fazer com você. Porque Deus tem propósito na sua casa, porque Deus tem propósito na sua família, Deus tem propósito na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento, no seu namoro, no seu noivado. Deus tem propósito com você, assim como teve com Moisés, para fazer de você um libertador, uma libertadora da sua casa e da sua família, que muitas vezes pode estar destruída. Se você aceitou o Senhor Jesus, amém. Se não, lá no seu quarto você faz isso. Tá bom? Escondidinho. É você e o Eterno. Fala com Ele que Ele vai te ouvir. Amém? Vamos orar por essas pessoas? Eu começo e você termina? Vamos fazer o contrário, né? Fazer o contrário, né? Sábado, quem está passando foi você que começou, eu terminei. Vou começar agora. Mas se você quer deixar alguma coisa aí, pessoal, vou te passar o SOS. SOS oração. Sigilo, 100%. Absoluto, pode mandar, pode ser o bicho cabeludo e da bexiga, não tem problema. Manda. DDD 11, telefone 958740528 é o SOS oração. Precisou? Manda áudio, texto, estamos aqui para poder ajudar e para responder. Se tem algum tema que você quer que trate aqui na live, é só você colocar no SOS oração ou aqui no Facebook, tanto aqui no meu particular, como aqui na Igreja Apostólica Coração na Fé, e quem sabe o seu tema ele possa virar uma live para abençoar outras pessoas. Amado Deus, em o nome santo do Senhor Jesus, já aqui 35 minutos, Senhor, na tua presença, eu agora uno, meu Deus, a minha fé com a fé dessa outra pessoa que está do outro lado. Que com certeza muitos que ouvirão se encaixarão nessa mensagem. Não sabem o que fazer, não entenderam que tem que deixar nas mãos de Deus, assim como a mãe de Moisés o fez, e fez dele um garoto, um grande libertador, inclusive da sua parentela e da sua família. Que o Senhor possa dar direção a essa pessoa, dar coragem para ela abrir mão no sentido de confiar em Ti. Não é abandonar, é confiar em Ti. A mãe de Moisés não o abandonou, ela confiou em Ti. Ela foi obrigada a confiar em Ti, ou tudo ficaria perdido. Então abre o seu entendimento dessa pessoa. Porque se ela ficar tentando e não confiar em Ti, tudo pode se perder. Mas quando nós acreditamos que o Senhor pode fazer, o Senhor faz. E até o inimigo,
Ele é obrigado a obedecer e cuidar, porque quem manda em tudo é Deus. Então cuide dessa pessoa, guarda, livra e protege os filhos que estão dando problema, que estão no vício, que estão no submundo. Os casamentos, meu Deus, que estão passando, meu Deus, por tribulação. Sim, meu Pai, concordância aqui com teu servo. Meu Pai, que essa pessoa vai entender que quando ele confia em Ti, meu Pai, papai, tudo se renova, tudo se faz novo. Amém, Jesus. Oh, Espírito Santo, como o Senhor é tão maravilhoso, meu Pai. A gente, meu Pai, teve, meu Pai, essa oportunidade de ter essa mudança no nosso casamento. E dia após dia, meu Pai, que nem meu esposo estava falando, que dia após dia a gente está aprendendo, meu Pai. Então, meu Deus, que aonde chegar essa live, meu Deus, que quem está do outro lado venha entender que quando a gente confia em Ti, o Senhor age, o Senhor vem, meu Pai, com providência, que o Senhor, meu Pai, vem, meu Pai, e cuida e guarda. Meu Pai, o Senhor transforma o casamento, o Senhor transforma o filho, o Senhor transforma a esposa, o Senhor transforma, meu Deus, o esposo, que muitas das vezes a mulher já até pensou em desistir de tudo, mas o Senhor é tão maravilhoso, meu Pai. O Senhor é tão especial que o Senhor cuida da gente, por mais errante, por mais pecador, falha que somos, que a gente tem nossas falhas, o Senhor está cuidando. O Senhor, meu Pai, entra com providência naquilo que a gente não consegue mais resolver. Então, meu Deus, visita, meu Deus, aonde tiver, meu Deus, um casal passando por situação, ou a família, meu Pai, às vezes é o filho, às vezes é a filha, não sei, mas está passando por esse processo, que o Senhor possa entrar com providência, que o Senhor possa, meu Pai, dar força para essa pessoa, meu Pai, dobrar o joelho e pedir a tua ajuda, pedir o teu socorro, meu Pai, e que o Senhor venha ser com ela, e que o Senhor venha ouvir, meu Pai, a oração, que ela venha se humilhar diante de Ti, ou ele, não sei, mas que venha se humilhar diante de Ti, porque a gente sabemos que quando a gente se humilha, o Senhor entra com providência. Então, meu Deus, entregamos, meu Pai, essa live, meu Deus, entregamos tudo, essa palavra, a oração, entregamos tudo, meu Deus, a Ti. Meu Pai, te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Que a bênção do Eterno esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida. Que a bênção araônica esteja sobre você, que é a seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Eterno abençoe grandemente a você e a sua casa, em nome do Senhor Jesus, o Cristo, e até quinta-feira, com mais uma live aqui no Facebook, se assim o Eterno permitir. No programa Família Unida, Qualidade de vida. o programa para mudar a sua vida, a sua situação. É um prazer poder servir a vocês. Que o Eterno os abençoe. Até quinta, pessoal. Boa noite.